Olá, sejam bem-vindos ao Cada Caule. Que bom, fico bem feliz que você está aqui assistindo esse vídeo. E se você está aqui, é porque está buscando o bambu mussô ou saber mais características e técnicas de plantio a respeito disso, inspirações para o teu paisagismo, para a tua decoração, né? Eu sou a paisagista, tenho o maior prazer de te ajudar e aqui comigo é direto e reto, sem rodeios, informações muito úteis que vão te auxiliar aí nesse processo. Então, desde já, curta, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, eu vou adorar. Então, direto e reto, sem rodeios, vem comigo, vem. Sabe que eu sou paisagista, formada e há mais de 3 anos eu estudo e pesquiso plantas, técnicas de plantio, o que harmoniza ou não com determinados ambientes para decorar, né? E as funções de cada planta também, que é muito importante, a gente não pode desconsiderar esses aspectos, né? Mas tem um detalhe, gente, que eu estava sempre inconformada. Porque o bambu mussô é solitário. A maioria dos projetos de inspiração, e eu vou mostrar fotos aqui, ele está plantado único, sem nenhum complemento na sua base, nenhuma outra planta, somente bambu mussô. Por quê? Por quê? Será que ele agride? Será que ele destrói as plantas que estão ao redor? O que acontece? Então, isso me inquietou bastante, mas eu também descobri soluções bem interessantes para todos os tipos de problemas, né? Quero bambu mussô e quero com plantas embaixo. Será que eu posso? Olha, como paisagista hoje eu te falo. Dependendo da técnica de plantio, pode, pode sim. E a gente vai ver isso agora. Então, a começar, quem gosta mais de aprofundar a parte técnica, né? Se você é paisagista e está me assistindo, então, o nome científico do bambu mussô é Philostachys pubescens. Sim, ele é de origem chinesa, né? Ele é uma planta nativa da China. Porém, ele se adapta facilmente a qualquer tipo de clima, tropical, subtropical. Ele é uma planta extremamente resistente a ventanias, sol, enfim. Vem comigo que a gente vai ter mais detalhes técnicos e inspirações fotográficas também. Vamos ver essa foto, essas duas fotos de ilustração, né? A primeira do lado esquerdo, gente, parece um deck, tem iluminação, tem até parece ser um espelho da água ali, né? Mas olha o efeito visual que um projeto luminotécnico faz, com as plantas corretas. Nesse caso, o bambu mussô, sem encurvamento, ele na sua forma natural, ereta. Fantástico, né? Além dele fazer toda essa forração visual, gostosa, acolhedora no muro não, né? Nessa parte ali de madeira, gente, ele excedeu a altura e trouxe privacidade. Extremamente acolhedor, delicado. Muito legal esse projeto, hein? E do lado direito, do lado da piscina, o que vocês acham? É possível, tudo depende do briefing, né, da necessidade do cliente. Se de repente o cliente falou, não, aqui tem fireplace, olha só a lareira, né? É uma região que a gente quer um pouco mais de privacidade e sombreamento. Então, o bambu mussô, ele correspondeu bastante, se for este o briefing, essa parte lateral, porque inclusive ele inclinou e trouxe um pouquinho de sombra, né, nessa região da piscina. A gente percebe que é uma piscina em L e que possivelmente a outra área perpendicular a ela tenha bastante sol. Tanto que já tem outros tipos de espécies plantadas lá no fundo. É interessante, ficou um projeto bonito, sabendo também que é possível, né? A gente está falando de espécies naturais, que algumas folhinhas caiam ali na piscina e que tem que ser feita a limpeza, a higienização desse local. Então, se foi essa a intenção, e se o benefício é muito maior
do que simplesmente a manutenção de pegar ali uma peneira e limpar a piscina, tá tudo certo, tá? Tem clientes que falam, não quero sujeira, dizendo que as folhas, as flores que caem das árvores é sujeira. Não é sujeira, não, gente. É o processo natural de um paisagismo. Então, tudo depende do briefing, mas ficou, sim, um projeto bem interessante, né? Eu fiz uma observação aqui dizendo que, sim, ele é uma planta versátil que se adapta para qualquer tipo de clima, né, de ambiente. É ideal para as questões, né, de fins decorativos, como é uma das funcionalidades do paisagismo, despertar os cinco sentidos nas pessoas, né? E a função do bambu, ele vai muito além, né? Ele pode, inclusive, ser plantados em áreas para prevenção da erosão do solo. Mas vamos dar continuidade aqui e ver o que mais que o bambu mussô pode nos proporcionar. Que tal esses dois projetos? Que tal esse projeto da esquerda? Ele fez uma abertura falsa ali, tanto para a troca da iluminação, que tá, os spots estão no chão, né? Fixos no chão. Então, se um dia queimar essa lâmpada, ele consegue abrir e trocar. Da mesma forma, ele consegue adubar o solo do bambu, né? E dar todo o tratamento para ele. Aparentemente, são espécies naturais nesses dois projetos, né? E no do lado direito, de volta, tudo depende da vontade do cliente. Se o cliente queria uma coisa mais fria, né, uma coisa assim, mais clean, ele atendeu com tropicalidade, delicadeza e trouxe as espécies do bambu mussô que alcançam altitude, né, dessa escadaria, tem todo esse efeito. E ficou ali na base desse jardim de inverno, apesar da grande janela que tem do lado, pedra. Achei um pouquinho de desperdício, né? Poderia ter sido colocado outros tipos de plantas, além somente da única pata de elefante ali no meio, né? Mas se era esse o briefing e atendeu e ele gostou, é isso que importa, né? O paisagista ele trabalha de acordo com a vontade do cliente. Então, tem um toque assim oriental, por conta até da girafa, a estátua da girafa que está ali, ficou interessante assim, ficou bonito também, né? Gente, de altura, o bambu mussô, ele pode chegar até 25 metros, né? É uma planta que realmente cresce bastante. E aqui do lado esquerdo, gente, todo um toque de jardim oriental, né? Porque tem os bambus, né, de pano de fundo aí dessa sacada, dessa varanda externa, o sofá e também uma chaleira, né? Bem toque oriental aí. Ficou interessante, ficou bonito. Do lado direito, nessa casa, a grama parece ser sintética, né? Não tenho certeza, mas parece ser sintética. Mas as jardineiras laterais do muro, com o projeto luminotécnico, fizeram todo um efeito, fizeram total diferença. Que vontade de estar ali, hein? Descansando, tomando um vinho, de dia, de noite. Gente, ficou muito gostoso esse ambiente. Mas observem o que eu chamei a atenção lá no início do vídeo. Eles estão plantados solitários, não tem nenhuma outra espécie na sua base. O diâmetro das varas do bambu mussô, ele varia, né? De 12 a 15 centímetros. Isso é muito bom porque tem espaço suficiente para trabalhar ao seu entorno, né? E por que não tem? Então, calma, vem comigo que eu vou falando, eu vou revelando esses segredos. Aqui eu apresento mais duas inspirações. Do lado esquerdo, nós temos aí, de novo, um lounge, né? Deve ser de meia sombra, porque esses espaços vãos entre as edificações, eles não pegam sol pleno, tá? É difícil ter um sol pleno justamente por essa murada que tem, né, em volta. Então, o bambu bussô, ele harmonizou muito, cobriu a parede, deu efeito.
É aquela coisa assim, pouco investimento com muito efeito. Ficou interessante, com certeza. E aquelas plantas pendentes ali próximo, né, do exaustor e da... parece ser uma churrasqueira elétrica, uma grelha, não sei o que que é aquele eletrodoméstico colocado ali. Mas o que que eu digo? Eu, paisagista, eu acho que as plantas pendentes, com o passar do tempo, elas vão desenvolver e vão desenvolver bem, porque é um local com iluminação, ventilação adequada para elas. Mas em termos de funcionalidade, é possível que venha atrapalhar, né, futuramente. Então, se foi só para uma fotografia, ok, tudo bem. Mas, caso contrário, no dia a dia das pessoas, a gente sabe que isso não acontece, né? Então, é muito melhor substituir aquelas plantas pendentes ali em cima do exaustor por decoração ou utensílios que a pessoa vai utilizar, né, no manuseio ali do seu lazer. Já aqui a foto do cachorrinho, de volta, fez uma floreira como se fosse uma barreira visual, né? Uma cerca viva, com os bambus também na sua forma ereta. Bastante interessante, não é densa, ficou delicada, trouxe toda essa leveza, digamos, para o ambiente. No paisagismo, existem mil recursos de trazer conforto, lazer, otimização de espaços. E uma das opções muito utilizadas e de forte tendência são os redários. Aqui a gente observa uma rede, né? Uma estátua indiana, um clima um pouquinho mais zen. E nada melhor do que o bambu para trazer esse tipo de atmosfera, né? Mística, enfim, relaxante. E ali o bambu foi utilizado com muito sucesso, gente. Ele foi muito feliz nessa escolha. Ficou uma delícia esse ambiente. Eu queria estar ali nessa rede. E você? Já no lado direito, tem uma passagem lateral de uma casa com espelho da água, com carpas e carpas de volta, né? Com bambu. Excelente escolha. Mais uma vez eu mostro como o bambu ele foi topeado, né, da parte da murada para baixo para ficar clean a passagem e não atrapalhar as áreas de fluxo. E ele deixou o volume das folhas somente para a parte do muro para cima. Ou seja, mais privacidade também, né? Possivelmente traga sombra e trouxe privacidade. Um efeito visual fantástico, uma harmonia perfeita nesse paisagismo. E observando, sim, na base tem algum tipo de plantação de forração. É pouca, mas tem. Aqui nas áreas da piscina, a mesma coisa, né? O bambu excede a área da murada, traz mais privacidade e, sim, tropicalidade, delicadeza. É possível que alguma plantinha, que alguma folhinha, desculpe, caia nessa piscina? Claro que sim, a gente está falando de espécies vivas, de espécies vegetais, mas eu acho assim, custo-benefício, né? O que que importa mais nesse caso? Olha, para fazer manutenção desse bambu ali na área da piscina, já é um pouco mais difícil, né? Se tiver que fazer alguma poda de algum galho, enfim. Mas é uma opção bastante interessante, né? Ficou atrativo, ficou bonito e caracterizou bem um ambiente assim diferenciado, né? Do lado direito a mesma coisa, né? Uma entrada de uma porta, como o bambu harmoniza com a madeira, né? É incrível, né? Bambu e madeira tem tudo a ver também. Ele está solitário, né? Tem ali uma forração, uma trepadeira naquela cerca ali atrás, fez um efeito, um pano de fundo também, né, do bambu. Interessante. Traz bastante sombra, a gente já pode observar ali no chão, tem a foto da sombra e o bambu fazendo mais sombra, mais frescor aí para esse ambiente. E agora, a gente observa, né, a Dracena Baby, a Baby Chocolate, né, com bambu mussô,
os pisantes intercalados com a grama preta. Ai, bem interessante, né? Sem contar que a cerca também é de bambu. Vocês observam ali do lado esquerdo, a cerca atrás do bambu é de bambu, para ver como esse material ele se utiliza, né? É uma matéria-prima realmente utilizável. E do lado direito, de volta, as pessoas querem ganhar altitude, né, nos seus projetos. E o bambu, ele é sempre bem-vindo, ele supre essa necessidade com elegância, sofisticação. É uma opção coringa, diria, para o paisagismo, né? Bambu mussô é muito interessante mesmo. Então, só enfatizando esse resultado da elegância e do quanto ele tem efeito, nós temos mais dois projetos bastante modernos, né? Tanto de um escritório que fez na base central da mesa um plantio de bambu. A gente observa o que aqui nesse escritório? Tem bastante janelas, janelas grandes. Então, eu chamo a atenção para o seguinte: se você não tem as condições ideais de luminosidade para o seu bambu, existem hoje no mercado opções de bambu permanente, artificial. Opte por este, porque se ele não tiver a luminosidade adequada, pode ser sombra, meia sombra, mas se ele não tiver luz suficiente, ele vai ficar feio, ele vai morrer. Então, ele é bastante resistente a ventanias, chuvas, qualquer tipo de clima. Mas na questão da luminosidade, não é exclusividade do bambu. Qualquer planta sem luz morre. Eles precisam da luz para manter as suas funções vitais bem ativas e o seu pleno desenvolvimento. Então, verifique sempre. Tem condições de luz? Planta natural. Não tem? Planta artificial. Você pode ter a mesma planta, né? E que tal essas inspirações? Né? Passagens, caminhos. Ali parece ser uma clúzia do lado esquerdo, né? Os clorofitos, buchinhos, tem uma árvore e tem os bambus. Tropicalidade total, a forração do chão é com grama preta. Ficou lindo, ficou harmonioso com a casa, com a arquitetura. Ficou muito legal. Eles estão solidários. E aqui, do lado direito, mais uma vez, bambu e madeira. Ai, que lindo, né? As passagens com pedras, os caminhos. Olha, ficou bem interessante também. O bambu, ele pode ser plantado em vasos, tá? Desde que o vaso seja grande. Você vai optar por um vaso 50, 70, porque se o vaso for muito pequeno, o bambu vai quebrar. Não tem erro, tá? Vai estourar. Não deixa ele fazer isso, coitadinho, não cause esse sofrimento na espécie, né? Então, a gente olha só em proporção ao sofá que tem ali perto da escadaria, da escada dessa casa. Ele tem essa mesma altura, praticamente 60 centímetros de altura o vaso. Então tem uma janela enorme, né, de iluminação, as condições boas para ele se desenvolver de forma natural. Ele vai até o segundo andar. Então, perfeito, projeto muito bonito. E o do lado direito, a mesma coisa, tem bastante luminosidade e ele está plantado aí no jardim de inverno, né, embaixo de escadarias, de forma solitária. Olha um efeito, né, muito interessante, e isso eu recomendo muito, né? Se quer fazer uma área de lazer numa área externa e dá a sensação de privacidade, né? Ele fecha um ambiente como se fosse uma sala, né? Ele te dá essa cobertura, esse abraço, esse aconchego. É muito gostoso. Eu achei também uma ideia bem inspiradora. Vamos entender um pouquinho por que os bambus quase sempre são plantados de forma solitária. Primeiro fator,
Um paisagista olha outro projeto, se inspira nesse projeto e replica, né? Às vezes tem um pouco de medo de inovar, né? Colocar espécies complementares na base do bambu mussô. Outras vezes, o paisagista teve uma experiência não muito positiva, porque o bambu acabou interferindo no desenvolvimento das outras espécies. Mas isso por quê? Por causa do sistema radicular deles. Existe uma coisa que talvez você não enxergue, mas quem é profissional vai perceber, vai se preocupar com isso, que é o sistema radicular de uma planta. Então, quando a gente pensa em colocar uma planta combinada com outra, normalmente a gente, paisagistas, a gente harmoniza, né, o mesmo contexto de solo, de drenagem, para que as plantas não confrontem. Ah, uma precisa de solo seco, a outra de solo úmido, argiloso e uma arenoso. Não vai dar certo, né? Então, quando a gente sugere uma combinação de plantas para o teu jardim, já tem essa preocupação que está abaixo da terra, tá? Que é a parte técnica da planta. Então, no bambu mussô, a gente observa aqui, né? Olhem só. Ele tem rizoma de brotação. Ó, olha o que é o broto. As gemas são esses nozinhos que vão saindo pelos nós, né? Ele ramifica e ele vai criando rizomas, novos colmos, né? Então, alguns dizem assim, cuidado porque ele é alastrante, né? Qual que é uma diferença de entolcerado, alastrante? Enfim, tudo depende desse sistema radicular, né? Para o desenvolvimento da planta. E isso nós paisagistas nos preocupamos antes de sugerir, né, para ter as condições ideais para o desenvolvimento bom da planta. Porém, se você quer plantar coisas junto com o bambu mussô, o que acontece? Normalmente, essa técnica aqui vai para qualquer tipo de árvores, né? Então, se eu tenho uma árvore que tem um sistema radicular alastrante que quebra calçadas, porque ela vai se espalhando. Normalmente, a técnica de plantio para que a gente consiga plantar ela, opa, é colocando delimitadores de raiz com drenagem. Então, em vez dela se espalhar, ela vai se desenvolver, só que para profundidade. Né? Interessante isso, muito interessante. Isso permite que a gente consiga inserir outras plantas neste contexto. A gente sabe que todo esse sistema aqui radicular não vai absorver todos os nutrientes dessa planta, né? Não vai sufocar ela de alguma forma. Então, existem técnicas e técnicas de plantio. Contrate um bom profissional que ele vai saber fazer um projeto bem bacana para que este tipo de imagem seja possível. Então, a gente já observa o bambu com outras espécies na sua base. E me diga agora, qual que é o efeito visual? Bastante tropical, né? Bastante diversificado. É interessante, sim, preencher os espaços, né, do bambu mussô com outras espécies. Isso é possível, sim. Olha outro exemplo aqui. Tem outra aqui do ladinho, tem os clorofitos. Não é bonito? Agora imagine ele solitário. Talvez ele pediria aí um projeto luminotécnico, né, para fazer essa compensação de efeito visual. Mas só com o clorofito ali já ficou bonito também. Que tal essa, então, com aspargos na sua base? Olha, tudo há de se pensar. Existem soluções para tudo. Agora, eu só vou chamar a atenção para outro ponto a respeito do bambu mussô. O que a gente pode aprender com ele para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para a nossa evolução como seres humanos? O bambu mussô, ele traz muita inspiração filosófica. Então, a gente aprende com a natureza.
tempo de espera, resiliência com relação ao tempo, né? Tudo isso a gente pode observar com a natureza. Então, exatamente isso, porque o bambu mussô, ele tem uma capacidade própria para suportar intempéries da vida, ventania, chuva forte, estiagem. Ele é muito resistente. E como que nós somos na nossa vida? Não é uma fonte de inspiração também? Ele resiste verões, invernos. Ele se dobra humildemente à força do vento, sem quebrar. Em processo natural, ele aguarda com muita paciência o tempo de desabrochar. E como a gente é imediatista, na maioria das vezes, né, querendo tudo para ontem, sabia que o bambu mussô, ele demora de 5 a 7 anos para depois vir à base superior da terra? Mas quando ele vem com força total, ele cresce muito rápido. Então, durante o tempo que ele está se preparando para nascer, né, ele prepara muito a sua essência, né, a sua estrutura subterrânea, para garantir essa força, essa flexibilidade, a resistência, para ele se adaptar a diversas condições que ele vai enfrentar dali para frente. Depois, ele cresce muito rápido mesmo, forte, resiliente. Então, essa essência, essas características do bambu, a gente realmente pode se inspirar. Cada vez que a gente olha para um bambu, a gente pode relembrar ou refletir a respeito do quanto nós somos resilientes, o quanto nós suportamos as condições adversas, o quanto a gente tem paciência ou não, né, para determinados tipos de espera. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Se você tem dúvidas, deixe aqui nos comentários, participa comigo, vem, estou te pedindo. E vamos juntos aí. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe seu comentário. A gente sabe como funciona o YouTube. E se eu estou aqui hoje abrindo meu canal, sim, eu preciso da tua ajuda e eu te peço, deixe teu canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, né? Os próximos eu consigo fazer cada vez melhor para você, tá bom? Beijo grande. Tchau.